Bom, Stella, e aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Então, vamos falar um pouquinho sobre os mitos, né? Do ensino do inglês, os mitos dentro de escola de Que inglês. não são poucos, são muitos. São muitos, né? Eu São acho que muitos, só né? essa nossa conversa de hoje não vai dar tempo, né? Vamos escolher só alguns mitos, né? O que a gente tem aí? Olha, eu acho que a primeira coisa pode ser a conversação, né? A Conversação. famigerada Nossa. conversação, né? Ô, Estela, o que você faz quando o aluno chega e fala assim, olha, eu quero um curso de conversação. Ele fala, que legal, vamos fazer um curso de conversação. Aí, você pergunta assim pra ele, tá, já, qual a sua experiência em inglês? Aí ele fala assim, não, eu nunca estudei inglês, não falo nada. O que você fala? Rapaz, falei, então, né, amado? Não vai ter como. Olha, é complicado isso, assim. Eu tenho milhares de casos para te contar. Milhares, Ah, assim, né? Pessoa chegar, às vezes já aconteceu assim, eu vou fazer uma prova. Aí eu queria, eu queria aprender, tá, mas quando é a prova? Ah, daqui um mês, daqui dois meses, três, aí você fica assim, eu sou professora de inglês, não sou a milagreira, né? Mas a questão da conversação, assim, as pessoas elas querem conversar, beleza. Mas é o seguinte, para eu conversar eu tenho que ter um vocabulário, eu tenho que saber uma gramática, para eu saber organizar aquilo que eu estou falando. Eu tenho que ter um conhecimento de mundo também, porque eu tenho que ter assunto para conversar, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito, assim, equivocada da conversação, eu acho. Minha dificuldade é essa. É, na verdade, eu queria saber da hum. onde que surgiu isso, assim. Eu não sei exatamente como que surgiu essa coisa de quero conversação, assim. Isso começou, mas eu não sei da onde, assim. Eu acho que é uma coisa puramente brasileira. Você lembra de quando você estava fora conversando com alguém assim e falar sobre um curso de conversação? Sabe? Eu não sei. Eu acho que eu tento não culpar muito as franquias tradicionais desde os anos 70, 80, mas não tem como escapar, né? Elas têm uma parcela de culpa nisso, né? De vender um produto, de vender o curso de inglês, né? A experiência de se aprender inglês como um produto, né? Simplesmente um produto. E esse produto tem que ser cada vez mais atraente. Então a parte comercial começa a brigar com a parte educacional e eles não encontram meio, né? Não existe uma conciliação das duas coisas, elas são muito opostas. E nem assim, complementando isso daí, não existe e também não tem nem intenção de ter uma equidade nesses dois pontos também, não. Não tem uma intenção também, né? Não tem. E, e aí, assim, o que as pessoas veem na TV, na internet? Sempre aquela história de fazer, né, aprender inglês em menos, assim, é menos tempo, menos esforço, menos trabalho, né? Menos empenho, menos assim, sempre menos da parte do aluno que está aprendendo e com promessas assim cada vez mais absurdas. Se eu não me engano, desde 2013, em São Paulo teve isso, teve uma lei aí que as escolas não podem mais divulgar, pelo menos oficialmente, né? Não sei, que tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Não podem divulgar mais o tempo de que eles eles não podem mais determinar o tempo em que a pessoa vai alcançar fluência e vender isso, né? Eu não sabia disso, ó, tô sabendo agora. Teve um caso do aluno que entrou com uma ação e recebeu todo o dinheiro de volta. Ah, sim. E então, assim, a questão, por exemplo, de ter conversação desde o nível básico, óbvio, isso é 100% comercial, né? Porque, claro que na mídia também aparece muito a questão de você já sai falando na primeira aula. E aí, esse sai falando não é necessariamente conversação. Nossa, e aí tem Eu umas acho que o táticas grande assim. ponto é exatamente, desculpa te interromper, mas eu acho assim, o grande ponto é isso, tem uma confusão do falar e do conversar. Eu acho que é essa a questão, né? Sem dúvida. E eles sabem disso e exploram isso. Uma vez eu conversei
com uma vendedora que era uma professora também de uma determinada escola, e eles falavam assim, inglês de um quarto do tempo. Você fala, uau, né? Maravilha. Estranho. Aí eles fazem todo um cálculo para poder dizer isso, só que eles determinam o final. Qual que é o final? O final era uma média nacional de proficiência, que a média nacional é meio baixa, né? Você sabe. Então seria assim um nível quase FCI. É um B2 assim, médio, né? Naquele nível. Eles chamam isso de final, de fim, e aí pega toda a carga horária que se utilizaria para chegar até lá e aumenta essa carga horária na escola. Então, legalmente, você poderia falar que você chegaria àquele ponto ali em um quarto do tempo e tal. Mas como é que um leigo, né? Como é que um cliente, um aluno poderia compreender isso tudo, né? Cada uma, assim, é muito complicado, né? Mas voltando ao assunto da conversação, é necessário definir o que é conversação, né? Se você pensar que até nos exames de Cambridge, por exemplo, na parte de speaking, existe um dos itens que os avaliadores avaliam, se chama de gerenciamento de discurso, né? O discourse management, que é você sair do ponto A, desenvolver a ideia, chegar até o ponto B dessa ideia, né? Passar essa mensagem completamente. E você desenvolver essa habilidade de discourse management leva muito tempo, até na nossa primeira língua. Criança e adolescente ainda tem muita dificuldade para gerenciar isso. Inclusive até adulto, se a gente não está treinando isso, a gente tem alguma dificuldade, né? Então, isso leva anos, né, para você naturalmente alcançar. Num curso, depois ali de um FCI, você tem uma... Na fase ali de um FCI, por exemplo, né, de um B2, você trabalha muito isso. Então, como assim, né? Como é que você vai ter uma conversação sem isso? Então, o que sobra? O que as pessoas chamam de conversação? Diálogos prontos, repetição, frases prontas, né? E isso, não tem nada de errado nisso, mas não é. Aqueles drills enormes, isso, aquilo, né? Coisa tudo montada, né, para você repetir. E aí, você sai de uma aula dessa, o aluno sai de uma aula dessa, tendo repetido, tendo falado bastante, então ele sente que ele falou bastante, mas não houve conversação, não houve o speaking, né, de verdade. Não teve aquela coisa de você aprender um conteúdo, quer dizer, você foi exposto a um determinado conteúdo, aí você desenvolveu a habilidade, né, listening ou reading, e aí você entrou pro conteúdo em si, você notou, analisou, praticou, né? E aí vai utilizar numa conversa de uma forma pessoal, de uma forma real, aí sim a gente chamaria isso de speaking, né? Não é esse conceito, né? Então, e é vendido dessa forma. Então é complicado, né? E aí, quando o aluno desse chega para você com essa expectativa, você fica com cara de tacho. De tacho, né? A gente fica com carão, porque a gente sabe que não é assim, né? Para mim, o ponto mais difícil é a questão assim, se você me perguntar o que é mais difícil no ensino da língua no geral, é quando o aluno ele tá cheio desses mitos na cabeça. E o principal é o da conversação. Ele acha que ele vai chegar hoje e vai sair conversando. É aquela história, né? Eu queria fazer aula de conversação, beleza. Você já estudou inglês? Não. Falei, vamos conversar o que então, amado? Mais ou menos assim, então conversar o quê? Então, assim. A gente ri, mas eles são vítimas, né? Não, a gente ri assim, né? Mas assim, é complicado. Porque assim, para você ser capaz de manter uma conversa, o que você precisa para uma conversação? Você tem que ter um vocabulário. Então você tem que ter um estudo de vocabulário bastante assim bem feito, vamos dizer assim. Agregado ao vocabulário, você tem que entender expressões. Então, né? Então, assim, o que a pessoa tem que saber para ela ter uma conversação? O que é eu ter uma aula
vamos dizer, de conversação. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que colocar é que, infelizmente, a pessoa ela tem que entender que não existe ela chegar no curso de inglês, ou num professor particular, ou numa aula online, que ela vai bater papo em inglês. Ah, vamos pegar um assunto aí e vamos falar inglês e vamos bater papo. Não é bem assim que funciona, né? Então eu acho que é a primeira coisa que a pessoa tem, ela tem que ter. Não é bem assim, eu não vou ficar batendo papo em inglês. Por quê? Para eu ser capaz de estabelecer uma conversação, eu tenho que ter um conhecimento de vocabulário muito bem feito, muito amplo, entendeu? Que aí entra também a questão do conhecimento de mundo, porque eu tenho que ter assunto, eu tenho que ter um assunto, né? E às vezes Você vai na falar o nossa que com o seu própria inglês, né? língua, isso, porque na nossa própria língua a gente também tem dificuldade no discurso, justamente por isso, né? Às vezes a gente não tem um conhecimento de alguma coisa e isso, às vezes a gente não consegue também desenvolver algumas coisas. E a gente tem que conhecer expressões em inglês, a gente tem que conhecer a gramática, não assim de ser aquela aula gramatiqueira que foca só na gramática, que também a gente sabe que não é assim. Tem Mas hora eu para tenho que isso ter um também. conhecimento, eu tenho que ter o conhecimento de gramática para eu fazer a sintaxe na minha cabeça do que eu sei. Eu preciso organizar os termos, eu preciso conjugar os verbos corretamente. Por exemplo, a minha conversação é de um assunto do presente, digamos que é um assunto que surgiu agora, então eu vou conjugar os meus verbos no presente. Ah, é uma coisa lá do passado, então eu vou conjugar os meus verbos no passado. Então a gente tem que ter esses conhecimentos, né? E assim, a gente também tem a questão da pronúncia, né? Eu acho que é uma coisa que até entraria depois mais específico, mas a questão da gente também ter uma questão com a pronúncia, né? Estudar a questão da pronúncia das palavras. Então, o que que é a conversação? A conversação é a culminância de inúmeras outras habilidades, né? É. Então, eu acho que como que eu vou chegar lá? A conversação, a educação ela é um processo. Então, como que eu vou chegar no final se eu não passei aqui? Então, assim, eu preciso desenvolver uma habilidade de listening, eu preciso desenvolver uma habilidade de reading, speaking, writing também é muito importante. Eu preciso desenvolver essas 4 habilidades básicas, né, que a gente fala, para eu ter uma conversação consistente que realmente vale a pena, porque a Exato. conversação é um instrumento fantástico, assim, de ensino mesmo. Ela é um instrumento fantástico. Eu sempre que eu consigo fazer alguma coisa voltada a isso, eu sempre faço. Mas eu acredito que seja a culminância de um processo, né? Ela é um processo. Aí eu não sei se agora entraria isso, mas é a questão do nível, né? Então, com que nível que eu posso fazer uma conversação assim? Como assim? Acho que seria isso. Olha, a gente não consegue acordar um dia num determinado nível. Não é assim, né? Tudo isso é fluido, né? Não é uma coisa, é um processo. Então, assim, não é porque você terminou aquele livro, não é porque você passou em tal prova, não é porque você teve tantas aulas, né? É uma coisa que vai acontecendo, né? Agora, se for para a gente pensar, em termos gerais, assim, né? Eu acredito que eu gosto de começar a trabalhar com isso, mas assim, com um foco maior nisso, justamente porque o aluno que está no nível intermediário, que seria aí o, a partir do meio do B1, né, seria o B1, B1 Plus, ele tem já a base já bem legal, né? Tem tudo isso que você já falou. Só que ele entra geralmente, né, numa fase que ele se julga bastante e ele percebe que tudo que ele fala está errado. Ele consegue uma comunicação, mas trava. Por isso que a gente chama às vezes o intermediário como um novo básico, porque ele consegue ter um julgamento legal já de muita coisa, do que está certo, do que está errado, e percebe que a própria produção dele não é aquilo que ele queria. E aí o que ele faz? Se encolhe, muitos, né? Se encolhe, eu não vou abrir a boca, porque tudo que eu falo tá errado, né? Então, nessa Ou hora, eu acho então, que.
Uma outra coisa também, às vezes coloca a culpa no material, a culpa no Ah, professor. sim. Eu estudei e não tô conseguindo falar nada, o que é isso? Às vezes acontece também, né? Mas tem os porquês. Eu acho que é interessante a gente, quando encontra com alunos assim, realmente esclarecer e falar dessas etapas, o que se espera do aluno em cada etapa, como essa. Então, nessa etapa, se espera justamente isso, e não tem nada de errado, é muito natural. E aí, parte da gente, então, tentar trabalhar justamente essa questão neles, né? Que é justamente nessa dificuldade que eles começam a desenvolver essas habilidades de discourse management, né? A partir daí. E aí, se ouvindo, né? Então, com isso sendo feito com mais frequência, eles vão ganhando em confiança, né? Começa a se ouvir Isso. e isso ser natural, né? E aí, bom, esse processo não vai acabar nunca, né? Mas assim, já é um bom começo, que aí a pessoa já se sente mais à vontade, já começa a compreender e se aceitar os erros que comete, identificar, aceitar e corrigir, e aí começar a trabalhar em cima deles, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que é a partir do B1 Plus. Isso. Inclusive, tem algumas metodologias de correção, por exemplo, que é, um exemplo que até que eu passei por isso quando eu fiz o meu intercâmbio, né, que eu achei fantástico, que é uma coisa que eu nunca tinha visto aqui. Era um tema, um texto, um assunto, alguma coisa assim que surgia e a gente começava a fazer a conversação. O curso que eu fiz, quando eu entrei no B2.2 para depois ser jogada para o C1, né? Que a gente faz o exame de nível, lá você vai entrar na turma B2.2. Eu entrei na B2.2. Aí dali, né, vai para o C1 e depois o C2, né? Tem as progressões ali. À medida que o aluno avança, né, vai avançando as turmas. E assim, a gente fazia a conversação sem julgamento, sem assim o professor corrigir ou o colega corrigir, entendeu? A gente podia estar falando nós fomos, que, né? Isso é E importante, foi. né? Aí eu lembro uma coisa, eu adorava aquilo. Aí a gente fazia era sempre na segunda aula, que era a última. Aí depois, na primeira aula do dia seguinte, a professora ia para o quadro com tudo aquilo que ela ouviu. Ela ouviu, por exemplo, eu achei isso fantástico. Ela percebeu que a gente errou um pouco nas preposições depois dos verbos. Ela fez uma aula sobre isso. O past perfect e o present perfect, por exemplo, eu percebo que os falantes brasileiros têm uma dificuldade com esses dois tempos verbais. E eu achava isso fantástico. Então, assim, é um outro ponto da conversação que eu falei no começo. Conversação não é bater papo, né? Ela tem que ter um objetivo também. Sim. Ela tem que ter, inclusive, esse método de correção, ou seja, ela expôs um assunto, a gente trabalhou todas as nossas habilidades dentro da conversação e depois teve um retorno disso, que é o que Claro, eu acho claro. fantástico. Não deixa de ser aula, né? Tem que ser aula ainda, né? Por exemplo, o nosso curso aqui, o Experience Chat, que é um curso voltado exclusivamente para conversação, né? E voltado para o aluno que já tem essa base toda consolidada e que quer ter muita prática. Adivinha o que acontece depois de certo tempo? Ele se torna um curso mais completo, porque os próprios alunos, a primeira fase é sempre assim, é de conscientização, é o raise awareness, né? Porque a gente trabalha dessa forma, como você falou, dessas correções que vêm depois, né? Essa conversação livre com os temas determinados, mas depois as pessoas, porque assim, você imagina, você tá lá no nível avançado, no começo de avançado, e aí você entra num curso como esse. Eu só quero falar, blá blá blá, beleza. Aí de repente você começa a perceber que já passou aquela excitação, aquela animação de você falar, 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 só que depois você fala, pô, mas eu precisava melhorar, né? Eu tenho que melhorar isso, eu não estou me expressando da forma que eu gostaria, né? E aí, meu amigo, você tem que estudar, né? Então, chega um certo momento que toda aula assim, ela é oral em inglês, que é diferente de conversação, mas ela é toda levada em inglês, oralmente. E só que aí a gente chega um ponto até que existe até a adoção de material.
se for o caso, depois de um tempo, olha, realmente a gente precisa, agora vamos pegar um livro de C1 aqui, né? Porque para a gente ter uma coisa mais completa. Então, muitas vezes, os cursos que a gente abre só de conversação, de Experience Chat, depois de um certo tempo, eu vou dizer aí alguns meses, a gente conclui a gente. Né? A gente já sabia, mas assim, os alunos também falaram, realmente eu precisava de um curso mais completo, com bastante listening, com bastante reading, com novidades, com conteúdo novo, com técnicas a serem desenvolvidas para a gente falar melhor, né? Uma série de coisas. Então, e aí, como é que você vai? Olha só a que nível que a gente. Nós estamos falando de C1. E de uma conversa. Assim, que mesmo para um C1 é preciso ter esse planejamento todo para que haja uma conversação a alto nível. Como é que você vai falar isso para quem está começando, né? Está muito distante ainda disso, né? Então é um desafio. Esse é um mito que eu não sei se a gente vai conseguir escapar dele, né? Porque vira e mexe aparece. É difícil, aparece pessoal. É difícil. E assim, a gente tem uma realidade no Brasil também, que é a questão das redes de escolas, né? Que você falou no início. Então a gente, eu vi isso muito comum no Brasil. Fora do Brasil eu não vi nada disso. Eu não vi rede tal, né? Então assim, tem a questão comercial. Então a gente às vezes se vê numa situação assim porque a gente está competindo, vamos dizer assim, com uma rede que é um marketing, tem um marketing pesado em cima, entendeu? Então, assim, eu acho que a dificuldade de barrar esse mito, principalmente por essa questão comercial, né? Sim. E é uma coisa que as pessoas não se atentam muito, mas assim, existe não sei se a palavra conflito é a palavra correta, né? Mas assim, existe uma discrepância, né? A rede ou a escola de inglês de bandeira branca, não sei, né? Cada um tem uma maneira de fazer. Mas assim, tem a questão do marketing, da venda do produto e tem a questão da educação, né? A parte pedagógica da coisa. Então, assim, nunca bate. Quase nunca bate, né? Não dá para conciliar, né? Agora, numa escola de bandeira branca, né, em que você tem essa liberdade de fazer da forma que você acredita, eu acho que é uma esperança, assim, eu aposto muito nisso. E eu aposto também nisso na parte comercial, na parte empresarial, porque eu tenho esperança de que vai haver essa conversão aí. As pessoas vão passando por essas escolas e vão percebendo que, né, na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos, o resultado não tá muito legal, e um dia elas vão bater na nossa porta. E para conhecer o curso, para ver como é que é feito, quais são as diferenças que tem lá. E essas pessoas geralmente já estão com uma cabeça um pouco mais aberta em relação a essas diferenças, e às vezes até aquilo que ela está buscando, né? Então, com o tempo, é uma aposta minha, meio que é mais uma esperança, né? De que daqui a um tempo as escolas de bandeira branca serão as escolas a serem buscadas, assim, né? Pelos alunos, que haverá essa conscientização. Mas eu acho que para o aluno iniciante, eu acho difícil isso acontecer. A não ser que, por exemplo, já esteja num círculo de amizades, em que as pessoas já vão, né, vai ter a indicação, né, de outros alunos e tal. Mas ainda mais assim que geralmente é adolescente, criança que é iniciante, vamos colocar dessa forma, né? Então, assim, tem também uma campanha pesada das redes para criança, adolescente, aquela coisa. Então, as famílias, elas vão querer a escola fulana, a escola beltrana, porque tem isso, assim, né? Então, assim, tem essa questão também, né? Muito importante isso. Eu acho que a gente, inclusive, tem que caminhar nesse sentido. É o que a gente está... É o nosso plano aqui, né? Porque eu acredito, assim, que as escolas do interior, não sei se você reparou, se no Espírito Santo acontece isso também. Aqui no estado de São Paulo, as cidades do interior, vamos pensar aí a partir de 100 mil habitantes mais ou menos, tem sempre uma escola de bandeira branca da cidade, tradicional da cidade, que ela é abraçada pela cidade. Que ela compete de igual para igual com as franquias. Sempre tem. Porque, de repente, é um professor ou uma professora bastante experiente, que é da cidade, e aí, assim,
ela consegue atrair a atenção nesse sentido assim de ser tradicional e de ser competente. Ela não tem uma força comercial grande, mas ela atrai por outros aspectos. E ela sobrevive muito bem. Eu acho muito legal isso. Então, se a gente se organizar para ter uma parte comercial, mas no sentido mais de informar, é o que a gente está fazendo agora, né? De tentar quebrar esses mitos e tudo mais, eu acho que a longo prazo a gente consegue ter uma força igual a das franquias na sua cidade. Eu acho que isso é possível, sim. E isso acontecendo é uma maravilha, porque aí a gente se torna uma rede informalizada, quer dizer, a gente não precisa ter nem o mesmo nome, nada disso, mas você imagina, você trabalhando aí, né, desse jeito, eu aqui desse jeito, aí tem outros colegas em outras cidades também, e isso a gente consegue ter uma abrangência de uma qualidade de ensino, cada um do seu jeitinho, mas que seja melhor, né, do que o mercado E oferece. acaba virando uma concorrência saudável, né? Não é uma concorrência Exatamente. Sem negativa, dúvida nenhuma, sem dúvida uma nenhuma. concorrência saudável, com certeza. Eu acho que é E positivo para aqui todo mundo. nós tivemos esse processo, acho que na época que eu estudei inglês, um pouquinho depois, a gente tinha aqui sim escolas da cidade. Nós tivemos esse período e aí foi aquela questão da transição da escola da cidade para a escola da rede, né? Que as escolas que eram bandeira branca, né? Para quem, no caso, para quem não, para algumas pessoas aqui do Espírito Santo não saibam, não sei, mas escola de bandeira branca é escola que não é franquia, né? É alguém que abriu uma escola, né? Porque a gente já veio desse processo, a gente não tem mais isso, né? Então, como eu estava dizendo, a gente passou por esse período de ter escolas daqui. Eu estudei, acho que é essa daqui, ó, que tá aqui atrás, né? Meu primeiro certificado. Tá aqui, ó. Aí eu estudei, não é uma escola da cidade, mas era uma franquia do estado. A história dessa escola aqui é uma história bacana, porque era uma franquia pequena do estado, entendeu? Aí eu estudei nessa escola, tinha outras escolas também, e a gente passou pelo processo, né, de transição de virar para as grandes franquias, né? Então hoje a gente Legal. não tem mais as escolas locais, a gente tem escolas de inglês aqui, mas são escolas de rede, né? Maravilha. É isso aí. Legal. Uma aula de conversação, ela não deixa de ser uma aula, é uma aula, porque como eu disse, a gente faz uma conversação aberta, mas depois tem que ter um retorno daquilo para a gente evoluir, melhorar as nossas habilidades, né? E assim, ela está atrelada a todas as habilidades linguísticas. É o listening, é o speaking, é o reading, é o writing. Não tem como fugir disso, né? A gente tem que estar atento também a variações linguísticas, né? O inglês hoje é uma língua que não pertence mais à Inglaterra e aos Estados Unidos, é uma língua franca. Então, assim, a gente tem que estar atento a essa questão das variações linguísticas. E aquela questão do. Eu até brinco assim, o no pain, no gain, né? Exatamente. Como é que eu vou querer um negócio que tá lá se eu não, né, fizer o feedback aqui, o que tá por trás? É um processo. Não, é isso. Não existe fórmula mágica. É estudar, né? Às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, quantos anos leva? Eu falei, olha, eu, com os cursos que eu fiz, eu senti que eu estava fluente, sei lá, com 5 anos, por exemplo, que eu estava estudando, nas condições que eu estudei. Nas condições que eu estudei o inglês, com 5 anos eu senti que eu estava fluente. Tem gente que pode sentir isso um pouco menos, mas eu falo assim, essa coisa de você vai estar fluente em 1 ano, você vai fazer conversação desde a primeira aula, é uma coisa que a gente tem que desfazer. Esses são os mitos que a gente tem mesmo que Sim, não sem adianta, dúvida. não tem como aprender sem estudar, não tem como ultrapassar as etapas, né? Mas a gente pode transformar as etapas num processo prazeroso, num processo, entendeu? Que não canse o aluno, que não canse a gente, né? Já que a gente precisa de tudo, que tudo seja feito com muito prazer, sabe? Com muito aproveitamento. Eu acho que é esse o É ponto. de uma forma muito pessoal, né? De uma forma Isso. assim particular, né? Bem próximo da gente, de cada aluno, né?
É Muito bem. verdade, né? Personalizar, né? É. Legal.